Queria dizer que é um prazer enorme tê-los aqui nesse dia, para a gente ter essa roda de conversa sobre um tema tão importante, que é a tuberculose. Queria dizer que aqui temos alunos de muitas faculdades diferentes do Rio de Janeiro e de vários cursos também. Então, eu tenho certeza que essa nossa conversa será incrível e muito agregadora para cada um, tá? Bom, agora eu gostaria de chamar a professora Lúcia Maria Pereira. Ela é bióloga e professora da Faculdade de Medicina da UFRJ, é doutora em ensino em Biociências e Saúde pela Fiocruz e coordenadora de projetos de pesquisa de extensão da UFRJ, né? Seja muito bem-vinda, professora. Mais uma vez, a gente agradece imensamente a parceria e a disponibilidade por estar aqui mais uma roda de conversa com a gente. E você pode ficar à vontade, apresentar um pouquinho mais do seu projeto, dos seus alunos, e qualquer coisa é só falar que a gente está aqui, tá bom? Gente, só para dizer que no final do evento a gente vai passar uma lista de presença, então a gente precisa que vocês assinem ela para a gente gerar o certificado no final. Pode ficar à vontade, professora. Ok, muito obrigada, Roberta. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite, Roberta. Tá? Muito obrigada pela acolhida. Né? Nós estamos aqui na terceira live com a LASC, então é um prazer muito grande a gente poder estar aqui hoje, né, integrando essa terceira live. Como a Roberta passou, né, eu sou Lúcia Maria, sou, então, a coordenadora desses dois projetos de extensão e pesquisa, e temos aqui hoje presente a professora Cleonice, que integra também a equipe de nosso projeto, e temos os nossos alunos, algum deles, então nós temos a Deise, a Dandara, a Lara, o Guilherme, né, a Mariane, a Amado, a Sara, enfim, temos aqui o nosso grupo, né, que irão, alguns deles, apresentar, né, fazer essa apresentação da live. A nossa intenção, ao propor, né, estar aqui, é justamente integrar, né, diferentes estudantes, né, de instituições diversas. Nosso projeto também é multidisciplinar, e a nossa intenção é justamente integrá-los nessa conversa, numa troca, né, de conhecimentos, de experiência, de saberes sobre a tuberculose, principalmente, né, no dia, em março, onde temos aí o dia 24 de março, que se comemora o Dia Mundial da Tuberculose, onde se aproveita justamente para motivar, né, despertar o interesse, motivar a conscientização dessa grave enfermidade que está aí há tantos anos aí, vem levando, né, com elevada incidência e levando tanta preocupação, sofrimento para as pessoas, que nem sempre ela evolui tão bem, muito embora tenha cura, conforme nós veremos aqui. Tá? Então, é um prazer grande. Aproveito para convidá-los a também, se assim desejarem, a participar do nosso projeto. Vou deixar com a Roberta, tá bom? Assim, uma divulgação, ela vai poder estar distribuindo para vocês. Então, está aí aberto também, tá bom? Para aquele que desejar conhecer mais um pouquinho sobre a tuberculose, né? Eu acho que nós podemos começar. Por favor, sinta-se à vontade, ao final, como a Roberta bem detalhou, para fazerem perguntas, para tirar dúvidas, a gente poder estar aqui trocando, como é a nossa proposta. Então, eu vou convidar, então, os alunos que vão fazer a apresentação, que é a Deise, a Lara, o Guilherme e a Dandara. Tá bom? Oi. Oi, boa noite, pessoal. Tá dando para me ouvir? Boa noite, tá dando sim. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme, eu sou aluno de fisioterapia da UFRJ e eu estou no projeto com a professora Lúcia há mais ou menos uns 5 meses, né? Tenho integrado aí essa equipe e tem sido muito importante para a minha formação conseguir compreender mais sobre a tuberculose aqui no Rio de Janeiro.
vocês, profissionais de saúde, futuros profissionais de saúde, vão ver que é muito comum, e a gente tem um papel fundamental no combate a essa doença infecciosa. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês, e daqui a pouquinho a gente vai iniciar a apresentação. Vou deixar os outros amigos se apresentarem. Boa noite, gente. Meu nome é Deise, eu sou estudante de medicina da FRJ e estou com a professora já há pouco mais de 2 anos no projeto com o telemonitoramento em tuberculose. Boa noite, pessoal. Eu sou Lara, sou estudante de medicina da UFRJ. Estou no projeto há mais ou menos 5 meses e está sendo muito gratificante e enriquecedor participar. Tenho aprendido muito com os pacientes, com a professora, com os colegas, e aqueles que desejarem serão muito bem-vindos. Obrigada. Boa noite. Estão me escutando? Sim. Sim. Boa noite, meu nome é Dandara, sou aluna formanda de enfermagem da UFRJ. Eu sou professora em 2 projetos, o primeiro que eu já concluí, que eu participei durante 7 meses, que era monitoramento de tuberculose, e agora eu retornei para fazer meu último semestre novamente com a professora Lúcia, e eu agradeço também a participação de todos para essa palestra, e que seja bom para todos. Muito obrigado, viu? Então, acho que nós, Cleonice, quer se apresentar, por favor? Quero sim, só vou pedir desculpas porque eu estou ainda chegando em casa, mas eu quero agradecer aí mais uma vez a parceria com a Universidade Veiga de Almeida, tá? É muito bom estar de novo com vocês nessa roda de conversa. Eu acredito que vai ser uma discussão bastante enriquecedora, né? E nunca é demais falar de tuberculose, porque é uma doença que tem uma incidência muito grande, né? E aproveitando essa época no dia 24 é o Dia Mundial de Combate, né, à tuberculose, eu acho que é um momento propício para a gente, mais uma vez, né, falar sobre tuberculose, divulgar, né, informações sobre a tuberculose. Ainda se fala muito pouco de tuberculose dentro das universidades, tá? E dentro da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente percebe ainda que esse tema não é tão divulgado como deveria ser, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, eu parabenizo aqui aos alunos da UFRJ, né, da Escola Ana Nery, que estão nesse projeto e que a gente está plantando uma sementinha super importante, né, professora Lúcia? Né? Com certeza. Desses futuros médicos já valorizarem e saberem a importância desse problema, que é um problema de saúde pública. E a tuberculose tá em segundo lugar em incidência, tá, no Rio de Janeiro, né, só perde no estado do Rio de Janeiro, só perde para Japeri, e no Brasil só perde para o estado do Amazonas. Então, assim, de fato, a gente está diante de um grande problema, tá bom? Então, uma boa roda de conversa para todos, uma boa discussão, né? E parabéns aí para todos os alunos e as pessoas presentes. Então, gente, acho que nós podemos começar, nós temos outros alunos aqui, também se desejarem fazer alguma fala, nós temos aqui a Mariane, a Sara, né? Ok? Então, vamos nós, já podemos estar iniciando já aí, mais uma vez, reiterando os agradecimentos por esse evento, viu? Muito obrigada pela participação de todos. Podemos começar, meninos? Podemos, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Gente, só lembrando que vocês podem ligar o microfone para fazerem perguntas ou pode colocar aqui no chat que eles não vão ter acesso, mas a gente vai ler, tá bom? Eu vou começar mandando aqui um link para vocês desse site, ele se chama Kahoot. Ele é um site que você entra
e insere esse PIN aqui, que eu também vou mandar aqui no chat. E daí vocês conseguem entrar aqui para a gente fazer uma dinâmica. Basicamente, vocês inserem, né, esse PIN do jogo e um apelido, e daí a gente vai começar com algumas perguntas que a gente espera ir respondendo ao longo da nossa apresentação sobre tuberculose. Eu vou iniciar aqui as perguntas. E basicamente tem algumas verdadeiro ou falso, outras de selecionar a opção. E vai ser mostrada, né, a resposta aqui, mas a gente espera que a gente consiga solucionar as dúvidas que ficaram na apresentação. Bom, eram essas as perguntas. Eu espero que tenha instigado, né, dúvidas em vocês e que vocês consigam achar as respostas
corretas, né, na nossa apresentação, que a gente possa solucionar as dúvidas que ficaram, e também qualquer outra dúvida a gente vai ter, né, as perguntas. Agora eu vou começar a apresentação em si da nossa roda de conversa. O nosso título de hoje, né, tuberculose, se tratar tem cura. Quem vai apresentar, né, hoje sou eu, a Deise, a Dandara, o Guilherme e a Lara. A nossa professora orientadora foi a professora Lúcia Maria Pereira de Oliveira, que foi apresentada antes, e os projetos de extensão e pesquisa do qual a gente faz parte são melhorias na medicina da família e da comunidade para o controle da tuberculose na ABS e também o ações para a adesão ao tratamento de tuberculose e a redução de agravos pela Covid-19 na atenção primária de saúde. Falando um pouco sobre o projeto, ele busca unir, né, o meio acadêmico com a clínica da família e com os pacientes que frequentam ela. A gente também tenta, através das nossas ações, ajudar na adesão ao tratamento da tuberculose, propagar o conhecimento sobre a tuberculose e também promover ações de promoção da saúde. A gente faz uso do telemonitoramento para entrar em contato com os pacientes e, através, né, dessas ligações, a gente faz a aplicação de questionários e entrevistas. Além disso, a gente também tem rodas de conversas para discussões dos casos e de outras temáticas relacionadas à tuberculose e à saúde pública. A gente faz o acompanhamento, né, desse paciente que está em tratamento na clínica da família através dessas ligações, e sempre nas ligações a gente promove ações de educação e saúde sobre a tuberculose e seus fatores associados, respondendo dúvidas e questionamentos dos pacientes. Eu queria trazer aqui o Instagram do projeto, ele é Inove-TB, aqui tem a imagem dele para vocês pesquisarem e daí poderem seguir o projeto caso vocês tenham interesse. Falando um pouco então sobre a tuberculose, é uma doença infecto-contagiosa que é uma causa, né, de preocupação da saúde pública do mundo todo, mas aqui do Brasil principalmente. E ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, ou também conhecido como bacilo de Koch BK. Aqui a gente tem a incidência, né, de casos de tuberculose por 100 mil habitantes no Brasil, e a gente vê que em 2021 a gente ainda teve 32 incidências por 100 mil habitantes. Apesar de ter tido uma queda, a gente ainda tem um número alto no Brasil. E falando especificamente do contexto que a gente está do Rio de Janeiro, ele é um estado com grande incidência, né? Ele tem 67,4, enquanto que o Brasil tem 32, né, por 100 mil habitantes, então ele tem uma média maior do que a nacional, e além do número de incidência, ele também tem um número de mortalidade maior, apesar da tuberculose ter cura e tratamento, como a gente vai falar hoje. A transmissão da tuberculose se dá pela eliminação dos bacilos do ar, como está ilustrado aqui. O bacilo, ele tem que estar na forma ou pulmonar ou na via aérea superior, né, na faringe ou laringe, e daí ser emitida na forma de aerosol, através de gotículas de tosse, espirro, da fala, para a pessoa, para ter o bacilo e infectar outras pessoas. Eu gostaria de trazer aqui nesse slide só o lembrete, né, a gente fala muito da tuberculose pulmonar, porque é a forma mais prevalente e é a forma transmissora, mas a gente também tem a tuberculose extrapulmonar. O bacilo, ele basicamente entra nos nossos tecidos e pode, né, causar tuberculose em todos os nossos órgãos e tecidos. Aqui tem alguns exemplos, mas tem muitas mais áreas que ele pode habitar. Aqui tem a tuberculose pleural, a tuberculose na coluna lombar, que é chamada de doença de Pote. A tuberculose pode afetar o sistema nervoso central, linfático, urinário e, como eu falei, todos os outros tecidos. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento da tuberculose são situações de vulnerabilidade social, em que a gente vê as pessoas tendo condições precárias de moradia, sem iluminação solar, sem ventilação adequada, com muitas pessoas residindo em um único cômodo ou uma única residência.
Além disso, também tem a falta de informações sobre como a doença é transmitida e como também, né, ter acesso ao tratamento muitas vezes e que ela tem cura, e também a dificuldade do acesso ao serviço de saúde, né? Nem todo mundo chega até a atenção básica, nem todo mundo chega até o tratamento. Eu gostaria de mencionar aqui rapidamente a infecção latente por tuberculose, ou também ILTB, para a gente ter conhecimento de que ela existe. Ela ocorre quando uma pessoa ela é exposta ao bacilo, é infectada, mas ela não apresenta sintomas e ela também não está transmitindo a doença. Para a pessoa, né, desenvolver a infecção, isso vai depender do ambiente, do tempo de convivência com a pessoa que tem a tuberculose e a proximidade e também a quantidade de bacilos que foi expelido. A ILTB a gente tem que ter atenção porque ela pode desenvolver para uma tuberculose ativa, passar por uma forma de tuberculose ativa e daí o paciente passar a precisar, né, de tratamento para a tuberculose em si. Mas a ILTB também pode ter um tratamento dependendo, né, da avaliação do profissional de saúde. É importante, então, a gente ter esse rastreio dos contatos dos pacientes que têm tuberculose, para a gente poder fazer o PPD ou o IGRA, são exames, né, diagnósticos da ILTB, e daí a gente avaliar se faz o tratamento ou não com o paciente. Eu vou passar agora a palavra para a Lara, para continuar a apresentação. Bem, o diagnóstico da tuberculose ele vai começar a ser pensado a partir de uma suspeita clínica, mas o diagnóstico ele não é puramente clínico, ele precisa de exames complementares para a gente ter essa confirmação. E os exames são os exames radiográficos, a microscopia para Bar, cultura de micobactérias, teste de sensibilidade aos fármacos, a tecnologia de amplificação do ácido nucleico. E é importante a gente frisar que, apesar desses exames diagnósticos serem oferecidos na iniciativa privada, eles são realizados no SUS. Inclusive, o tratamento ele é feito exclusivamente pelo SUS, então a atenção primária, principalmente, tem um papel importantíssimo no combate e no controle da tuberculose no país. A suspeita clínica, ela vai começar a ser pensada quando o paciente apresenta as manifestações da infecção. E assim como outras doenças, o diagnóstico ele vai se valer a partir das evidências, né, clínicas que o paciente vai apresentar e também da epidemiologia do lugar. Como a Deise falou, o Brasil tem uma elevada incidência de tuberculose, lugares onde a gente vai ter uma intensa aglomeração vai ser mais ainda incidente, então a gente tem que pensar muito em tuberculose. E as manifestações clínicas mais comuns vão ser a tosse persistente, a febre vespertina, a sudorese noturna, a anorexia, a perda de peso e a fraqueza. E eu chamo a atenção aqui para a tosse persistente, porque ela por si só, que é a tosse de 3 semanas ou mais, ela vai levar a gente a investigar se o paciente tem ou não a tuberculose. Em relação aos exames complementares, a gente vai ter os procedimentos radiográficos, né, os exames de imagem, com um papel fundamental para a avaliação inicial do paciente. A gente vai ter a radiografia de tórax como o principal exame a ser pedido. Nessa imagem, a gente tem aqui uma imagem típica de um paciente com tuberculose pulmonar, onde a gente tem um infiltrado no lobo superior direito do pulmão, que é muito comum na tuberculose pulmonar, né, já que o bacilo tem preferência por áreas mais aeradas, digamos assim. Então, é muito comum você ter esse infiltrado no lobo superior, no ápice do pulmão. E ele vai ser muito importante também para a gente avaliar o grau de comprometimento que aquele paciente vai estar tendo
com a infecção. Então, ele vai servir tanto para diagnóstico como para acompanhamento da doença. Em relação ao diagnóstico bacteriológico, a gente vai ter a baciloscopia como um exame importantíssimo para a detecção dos casos suspeitos e também para o acompanhamento da doença. Ela vai ser feita a partir de uma amostra do escarro, onde essa amostra vai passar por um método de coloração especial, onde a gente vai conseguir identificar os bacilos alcoácido resistentes. Nessa coloração, a gente vai ter, primeiro, o escarro sendo corado por um corante vermelho, depois ele é lavado por uma solução álcool-ácido, e depois ele é novamente corado por azul de metileno. Mas como a Mycobacterium tuberculose ela é resistente a essa solução, ela vai permanecer corada pelo primeiro corante, que é o vermelhinho. Então, é um exame rápido, tem uma sensibilidade razoável de 60% a 80% dos casos, e a gente consegue fazer ele amplamente na atenção primária. E a baciloscopia positiva, juntamente com o quadro compatível com a tuberculose, com os dados clínicos, com a radiografia, já autoriza a gente a fazer o tratamento daquele paciente. Além da baciloscopia, a gente tem também o teste rápido molecular, onde a gente consegue identificar o DNA da micobactéria, e além disso, a gente consegue também identificar se aquela cepa é resistente ou não à rifampicina, que é um dos medicamentos utilizados para tratar a tuberculose. Ela tem uma sensibilidade bastante elevada, tem um resultado ainda mais rápido, em menos de 2 horas, que é a baciloscopia, que leva em média 2 dias. Porém, a gente ainda tem uma dificuldade de acesso em todos os municípios, nem todas as clínicas da família têm acesso a esse método diagnóstico, mas ele também pode ser utilizado para o diagnóstico da tuberculose. E, por fim, a gente tem a cultura da micobactéria, que vai ser o exame padrão ouro para diagnosticar a tuberculose. Ela vai trazer para a gente o diagnóstico definitivo. Ela deve ser realizada em todos os casos suspeitos de tuberculose, mas ela pode levar de 4 a 8 semanas para conseguir detectar esse crescimento da micobactéria, porque ele tem um crescimento realmente lentificado. Então, tem essa demora, por isso que a gente não pode esperar o resultado da cultura para iniciar o tratamento, mas ele é o padrão ouro. Positivando a cultura, a gente vai ter também ter que fazer o teste de sensibilidade aos antibióticos, onde a gente vai ter a resposta se aquela cepa ela é resistente ou não aos medicamentos que são utilizados para tratar a tuberculose. E ela leva um tempo médio de 3 a 8 semanas para a gente ter o resultado. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Guilherme. Oi, boa noite, pessoal, de novo. Então, eu vou dar aqui prosseguimento à apresentação. E eu vou falar um pouquinho agora sobre o tratamento da tuberculose, né? Então, já foi visto aqui nas apresentações que passaram, né, o diagnóstico, como é que é feito, a incidência da doença, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente consegue tratar essa doença, né? Então, vamos lá, pode passar o slide. Então, uma boa notícia é que, apesar da tuberculose ser uma doença delicada, que exige um cuidado ali importante, é uma doença que tem tratamento e é uma doença que costuma responder muito bem às medicações que são propostas, né? Então, eu coloco ali para a gente ver, né, que ela é quase que 100% curável nos casos mais simples, que são aqueles casos onde a gente tem o primeiro contágio pela doença.
E aí, mas apesar disso, né, de ser uma doença que tem uma boa resposta à medicação, a gente só conseguiu atingir esse nível do tratamento pelo estudo da bactéria. Então, o estudo da bactéria, que é a Mycobacterium tuberculosis, faz com que o tratamento dela seja um pouquinho diferente, né? A partir dos estudos, a gente viu que, na verdade, a gente precisa fazer uma associação de fármacos para que a gente tenha uma resposta melhor em relação à cura da doença. Então, por exemplo, você está com alguma infecção qualquer ou você precisa medicar o seu paciente quanto a isso. Normalmente você faz uma medicação antibiótico específico, você tenta um, caso não dê certo, você pode tentar um outro. Com a tuberculose não funciona dessa forma, a gente faz associação com vários antibióticos para que a gente consiga prever e prevenir a multiplicação das bactérias resistentes. Então a gente acaba trabalhando com mais de um fármaco, tá? Além disso, o tempo prolongado do tratamento também é muito importante para que a gente tenha uma boa resposta, tá, para essa doença. E aí o tempo prolongado, como assim, né? Normalmente, quando a gente faz uma antibiótico terapia, ela pode ser feita de 5 a 7 dias, dependendo da bactéria, se ela for um pouco mais casca grossa, até mais um tempo, né? Até 14. Mas em relação à tuberculose, não. Esse tempo é bem mais estendido, o paciente precisa ficar usando por alguns meses, eu já vou explicar isso um pouquinho mais à frente. E o uso regular também da medicação, não só o uso regular, como o uso diário, né? Os pacientes precisam fazer o uso dessa medicação todo dia para dificultar o surgimento dessa resistência ao tratamento, tá bom? Pode passar. E aí, com esse tratamento, essa associação de fármacos, o uso regular da medicação, o objetivo é que finalmente a gente consiga ter a cura desse doente, ter a cura desse paciente, para que ele tanto fique bem fisicamente, quanto ele pare de transmitir também essa doença, porque é uma doença transmissível, né? Então, com o uso da medicação, a partir do 15º dia, a gente já começa a não transmitir mais a doença, a partir do uso das medicações, e ele seguindo a sequência da medicação conforme for planejado, ele vai ter a cura dessa doença. Pode passar. Bom, falando agora sobre as medicações em si. Então, eu falei nos slides anteriores que a gente precisava ter uma associação de medicações para que a gente tivesse uma boa resposta do organismo a essa doença. E aí a gente vai usar 4 tipos de antibióticos diferentes para fazer o tratamento dessa doença. O primeiro, mais conhecido, é rifampicina, isoniazida também entra, pirazinamida e o etambutol também entram nesse esquema medicamentoso. Então, coloquei a imagem ali do lado para a gente ver que existe uma associação desses 4 antibióticos, e o uso dessas medicações, elas vão acontecer em torno de 6 meses. Então, no mínimo 6 meses que o paciente precisa fazer essa medicação para que ele tenha a cura da doença. E aí a gente entra num ponto muito delicado, né, que é a adesão dos pacientes a esse tratamento. Os pacientes costumam fazer desistência, costuma ter uma taxa grande de abandono desse tratamento, porque começa a tomar, acha que é muito tempo, então toma os primeiros momentos, vê uma melhora dos sintomas e logo para de tomar. Então a gente precisa trabalhar a conscientização dessa população para que ela faça o uso correto dessas medicações, né? É uma grande quantidade de remédio, normalmente o paciente não está acostumado, mas infelizmente é necessário que a gente tome essas medidas, né? E aí, como é que a gente faz a divisão dessa medicação? Ele fica tomando essas 4 mesmo? Como é que funciona isso? Então, isso a gente vai ver aqui com o próximo slide, como é que funciona. Para a tuberculose simples, né, que é aquela fase de primeiro contágio, a gente costuma dividir esse tratamento em 2 fases. Então, a primeira fase do esquema medicamentoso é a fase que a gente conhece como fase de ataque. É uma fase em que a gente vai tomar todas as 4 medicações em conjunto, todos esses 4 antibióticos vão ser feitos, e eles vão ser feitos durante os primeiros 2 meses de tratamento. Então, o paciente é diagnosticado com tuberculose, ele vai na clínica da família, tem esse diagnóstico, e ele consegue fazer uso dessa medicação.
os 2 primeiros meses ele vai ter que usar os 4 antibióticos, tá? Normalmente, nessa primeira fase, é a fase que o paciente mais tem efeitos colaterais da medicação. Então, a gente precisa dizer para ele que isso vai ser comum, que ele não se sinta muito bem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os efeitos colaterais daqui a pouco, mas é muito importante que ele esteja consciente que é uma fase um pouco mais agressiva, né? Passando por esses 2 meses, o paciente tendo uma boa resposta, uma evolução boa dos sintomas, ele vai fazer visitas frequentes à clínica da família, vai repetir os testes, né, que a Lara acabou de falar, o teste do escarro, ele vai sempre estar repetindo para ver se vai dar negativo, e estando tudo certo, a gente já consegue migrar para a segunda fase. Isso é decidido ali em equipe. E a segunda fase é a fase de manutenção, que vão ficar ali durante os 4 meses, os 4 outros meses consecutivos, né? E aí, nessa fase 2, não há necessidade da gente usar todas essas medicações. A gente vai fazer apenas 2, que é a rifampicina e a isoniazida, que vai ser administrada aí durante esse período, tá? Uma coisa que é muito importante a gente dizer também é que a dose dessas medicações, ela varia de acordo com o peso do paciente. Então, esse paciente é pesado, tem balança na clínica da família e vai ser calculado como é que vai ser a dose para esse doente. E aí, por que isso é muito importante? Porque lá atrás foi dito que um dos sintomas, né, muito comuns da tuberculose é a falta de apetite. Por conta da falta de apetite, o paciente acaba tendo perdas de peso progressivas. Conforme começa a fazer a medicação, ele vai tendo um reganho de peso. Então, a gente precisa sempre estar pesando esse paciente para a gente calcular quanto é que ele vai precisar administrar de medicação, porque caso, por exemplo, o paciente comece fazendo uma medicação, ele ganhe peso e mantenha a mesma dose, ele pode estar fazendo uma subdose, que aí também já não vai ser interessante para ele. Então, é indicado que a gente faça realmente esse controle para que ele faça o uso da medicação direitinho, tá? E aí sempre é esse modelo de medicação que a gente vai fazer. Primeira fase de ataque, 2 primeiros meses, e depois mais 4 meses de medicação e acabou? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, porque existem alguns casos específicos que a gente precisa estender esse tempo de medicação. Às vezes o paciente precisa fazer 9 meses de medicação, às vezes precisa fazer mais, então tudo isso vai sendo visto ali de acordo com a equipe, de acordo com o que o paciente for respondendo em relação à medicação. E aí eu trago aqui um exemplo para a gente no próximo slide, pode passar, que é um esquema que fica disponível para tuberculose resistente. Então, o que é a tuberculose resistente, né? São os casos onde você tem uma resistência da bactéria ao esquema básico da medicação. Então, normalmente, como é que a gente vai ver isso, né? O paciente está ali, ele chega na clínica da família, na atenção primária, ele vai fazer aquela medicação e a gente observa que vai passando o tempo e ele não vai tendo uma boa resposta em relação ao sintoma. Então, olha, eu já estou aqui fazendo 3 meses aqui de medicação, não tive melhora, continua sentindo cansaço, sentindo uns sintomas bem latentes, né? Então, a gente começa a desconfiar de uma tuberculose resistente, que está resistente ali àquela medicação. Então, esse tempo de medicação para esse paciente ele vai ser estendido e ele pode chegar até 18 meses, tá? Então, para esses casos específicos, o uso da medicação ele é estendido. Pode passar o slide. Uma questão que é interessante a gente refrisar aqui bem, né, bater muito bem na tecla, é a importância do SUS para esse esquema medicamentoso, para esse tratamento. Esse esquema medicamentoso é exclusivo do SUS, então todos os pacientes que fazem tratamento de tuberculose vão adquirir essa medicação pelo Sistema Único de Saúde. Coloquei aqui uma imagem de uma clínica da família que a gente tem parceria, né, o nosso projeto, que é a Clínica da Família Dr. Felipe Cardoso, onde o paciente apenas lá vai conseguir ter o acesso à medicação. Ah, Guilherme, mas eu tenho muito dinheiro, quero ir no hospital particular, quero fazer um atendimento aqui personalizado para conseguir a medicação. Não importa, você vai precisar ir até a clínica da família e conseguir essa medicação pelo Sistema Único de Saúde, que tem uma importância muito grande para esse tratamento. Algumas doses, elas precisam ser supervisionadas, tá? Então, você vai receber a medicação na clínica da família, você vai fazer
o esquema medicamentoso lá mesmo. Tem pacientes que vão todos os dias buscar a medicação na clínica da família, tem pacientes que vão 3 vezes na semana, então isso vai variar de acordo com o que a equipe decidir que fica melhor para você. E aí, por que esse controle todo em torno da medicação, né? Porque, assim, se, por exemplo, a medicação da tuberculose ficasse disponível na farmácia, e você tivesse sintomas que você acha que é de tuberculose, você poderia ir lá pedir a medicação, comprar, mas aí também não ia ter um controle exato se você está tomando da forma correta, se você está tendo uma melhora dos sintomas. Então, é melhor que a gente tenha esse controle, de fato, a gente consiga ter uma evolução desse tratamento, tá bom? Então, fica aí a importância da clínica da família, do Sistema Único de Saúde. E, por último, para a gente terminar, só abordando aqui os efeitos colaterais das medicações que acontecem principalmente naquela primeira fase, que é a fase de ataque, tá? Então, quais são os sintomas mais comuns? A gente escuta muito isso dos pacientes. Enjoo, vômito, indisposição, mal-estar, dor no estômago. Os pacientes vão ter essas queixas. Você precisa refrisar para eles que são sintomas esperados, que ele tem essa reação mesmo à medicação. E mesmo que isso aconteça, é importante que o paciente não suspenda a medicação. Não pode ser suspendida a medicação, porque caso ele suspenda, esse tempo de tratamento vai precisar ser estendido, ele vai ter que fazer a medicação por mais um tempo e vai ter que continuar indo lá na clínica da família para fazer o uso da medicação, né? E aí, normalmente, a gente consegue resolver esses efeitos colaterais com estratégias simples, né? Por exemplo, na semana que passou mesmo, num monitoramento, uma paciente tendo queixa desses sintomas, ela falou, não, eu estava com esses sintomas, estava com dor no estômago, mas eu fui até a clínica da família, reportei a equipe, e eles me deram uma medicação para estômago, logo os sintomas, os efeitos colaterais foram controlados, eu continuei fazendo a medicação da forma correta. Então, isso é muito importante. Não tem justificativa para o tratamento ser interrompido, a não ser por uma expressa orientação ali da equipe, tá bom? Então, ao sentir alguma coisa, eu deixo bem frisado ali que o paciente deve procurar a equipe, tá? Outros sintomas que também são esperados é a urina de coloração avermelhada, normalmente assusta logo o paciente, né? A coloração das fezes também alterada, são casos bem comuns, então a gente precisa ficar de olho nisso para conseguirmos orientar bem os nossos pacientes, tá bom? Obrigado, pessoal. Agora a Dandara vai dar prosseguimento à nossa apresentação. Muito obrigado. Boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho a tuberculose em relação à época de pandemia, que foi do ano de 2020, a partir de quando teve isolamento de todas as pessoas, da população. A redução da detecção da tuberculose nessa época teve por questões de ter fechado todas as clínicas da família, a unidade básica de saúde, para ter uma atenção maior das pessoas que estavam sendo afetadas pela Covid. O aumento da mortalidade por tuberculose também, pois se você não tem a detectação, se você não detectar, se você não ter o tratamento, você pode sim levar aquele paciente ao óbito. O aumento do abandono ao tratamento, já que as pessoas, elas, infelizmente, durante a pandemia, não tinham a possibilidade de ir até a unidade pegar medicamento, tinha gente que perdeu emprego, teve gente que não teve renda, onde a renda, que era um trabalho anônimo, anônimo não, trabalho onde era em casa, de venda, as pessoas não teve essa oportunidade de ter vendas durante a pandemia. Então, acabou tendo aumento do abandono, principalmente de ter o dinheiro de ir até a unidade, porque tem gente que mora longe e acaba morando no lugar, vamos dizer assim, no pé em cima na comunidade, então precisa pegar uma van, precisa pegar muito táxi, não tinha essa condição, ou a pessoa também está bem debilitada, como meus colegas já falaram. Os sintomas da tuberculose é fraqueza, os sintomas são a tosse, a sudorese, então também teve essa confusão de sintomas da tuberculose em relação à Covid, e teve diminuição da cura temporalmente, pois teve seu abandono, não teve como detectar
a tuberculose por questões que eu já falei anteriormente. Então, foi uma época bem difícil, principalmente para a atenção primária, pelo qual ela teve que sair das suas funções para poder conseguir lidar com a Covid. Pode passar. Vou falar um pouquinho sobre a prevenção da tuberculose, como é que se previne. A utilização de máscaras, levar o braço, o lenço, a boca e ao nariz quando tossir ou espirrar. Se possível, deixar a casa arejada. Então, quando se tem atendimento com a pessoa que é diagnosticada com tuberculose, geralmente os profissionais solicitam que abram as janelas, abram as portas de dia, deixa a luz solar entrar, porque também auxilia nessa questão da circulação de ar dentro da casa. Então, deixa ela bem arejada, deixar o sol entrar para poder que tenha essa baixa na transmissão da tuberculose. Realizar rastreamento com indivíduos que tiverem contato próximo com o paciente para investigação e tratamento da infecção latente por tuberculose, pois a pessoa que é diagnosticada é interessante e é o que seria certo, você investigar sobre a vida social daquela pessoa, com quem ela teve contato durante os dias que ela teve sinais e sintomas de tuberculose, solicitar que os familiares vão para a unidade básica de saúde, para quando se tiver esse rastreamento, você conseguir tratar essas pessoas, porque a tuberculose não tem uma janela exata aonde seja desenvolvida no organismo da pessoa. Então, pode tanto ser que daqui a 3 meses a pessoa desenvolva tuberculose, quanto daqui a 6 meses. Então, é interessante você pegar essa questão da vida social daquela pessoa para que você tenha esse rastreamento das pessoas que tiveram contato com ela. A vacina BCG é obrigatório para as crianças que nascem, prioritariamente indicada para crianças de 0 a 4 anos, então as mães ou os responsáveis, os pais, eles devem levar os filhos para unidade básica de saúde para poder tomar a vacina, para que se não desenvolva uma tuberculose de uma forma mais grave, e também auxilie na questão da criança não pegar a tuberculose. Então, é interessante futuros profissionais de saúde que queiram estar na atenção primária orientar sobre essa questão da vacina, principalmente de recém-nascidos, se não tomou durante o hospital, tomar, solicitar que tome na unidade quando forem realizar algum tipo de exame de rotina, ou ir para o médico pediatra, e tratar as pessoas doentes até a cura. Porque, como meus colegas falaram, você tem uma taxa de hemonono, eu também falei agora há pouco, a taxa de hemonono, principalmente também na Covid. Então, tem que se falar que é necessário aquela pessoa estar até os 6 meses, que são os 6 meses obrigatórios para o tratamento, que aquela pessoa continue. Então, você deve ter uma conversa com a pessoa, ver também como está a vida dela, sobre a questão das dificuldades, porque muitas questões sociais, econômicas, que também vai trazer o abandono daquela pessoa para o tratamento. Então, é interessante ter uma conversa aprofundada com a pessoa, para saber como está a situação dela durante o tratamento, e você conseguir levar a pessoa até a cura. Investimento da qualidade de vida da população. Quando eu digo isso, investimento da qualidade de vida, é dizer que aquelas pessoas, dar orientação para aquela pessoa, para aquela família, para a pessoa que desenvolveu tuberculose, que é necessário que tenha uma qualidade de vida. Então, se o Estado tem a qualidade, aumenta a qualidade de vida, que é melhor alimentação, orientação sobre a questão de exercício, orientação sobre a questão de sempre fazer exame de rotinas. Então, não deixar, vou ao médico apenas de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. Pelo menos fazer o exame de check-up, pelo menos de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano, para saber se está tudo direitinho. Ver as questões da vida cotidiana daquela pessoa, porque às vezes temos uma vida tão corrida que não conseguimos olhar para
para nós, né? Então, a orientação daquela pessoa é conseguir, da realidade, é claro, na realidade que ela se encontra, ter uma qualidade de vida, para que também o seu organismo não fique muito estressado e tenha uma recaída da questão imunológica. Então, é interessante ter esse investimento de vida e qualidade de vida da população, e isso somente tem a ver também com a questão do Estado. E é isso. Muito obrigada, viu? A apresentação, parabéns aí a todos. Então, estamos aí, Roberta, abertos às questões, tá? Tá Para ótimo. dialogar. Tá. A gente tem aqui uma pergunta no chat da Maria Eduarda. Ela botou assim: sobre a resistência medicamentosa, há algum outro método para detectar a resistência, além do TRM, para a rifampicina, ou apenas através da permanência dos sintomas ao longo do tratamento? Ah, gente, só para avisar que a nossa lista de presença também já está aqui no chat, tá? Todos devem preencher, por favor. Posso responder? A gente consegue detectar a resistência também a partir do TSA, que é o teste de sensibilidade aos antibióticos. Então, a gente consegue, a partir do TSA, detectar não só a resistência à rifampicina, mas também a todos os outros fármacos que, enfim, são para tratar a tuberculose. Então, tem o TRM e o TSA. Sem som, Roberta. Pronto. Oi. Eu falei que ela agradeceu e perguntei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa. Fiquem à vontade para perguntar. Mais alguma questão, alguma pergunta, algum comentário? Prof, eu quero parabenizar a apresentação dos colegas, foi muito bacana. Muito obrigado, Mário. Obrigado, Marcela. Agora o chat está bombando aqui, bastante gente elogiando, mas foi ótimo, gente. Muito obrigada mais uma vez. Os slides ótimos, muito esclarecedores. Acho que é um tema que a gente precisa cada vez mais abordar, porque é muito recorrente, principalmente no Rio de Janeiro, né? Como as pessoas moram nas favelas, enfim, situações bem precárias de moradia. Então, é isso. A gente agradece muito, desejo muita sorte ao projeto. Pode ter certeza que a gente vai apoiar e divulgar no que a gente puder, tá bom? E estaremos abertos a futuras parcerias novamente. E muito obrigada, professora Lúcia Maria. Foi ótimo, tá? Muito obrigada a você, viu, a Lasque e a todos os presentes pela atenção. Gostaria de saber se os alunos querem falar alguma coisa, nossos pareceristas aqui, né, nossos alunos que chegaram e apresentaram aqui, quer dar algum parecer, alguma fala, a professora Cléo. Eu só quero aproveitar a oportunidade para dar parabéns pela apresentação, foi ótima, né? E agradecer aí, mais uma vez, a Universidade Veiga de Almeida.
Ok, gente, muito obrigada. Então, em nome da equipe aqui do projeto, tá, dos nossos alunos, temos aqui também a Mabe, também que está conosco, e a todos que estão aqui presentes, que puderam estar conosco participando, a universidade por essa parceria. Esperamos poder estar aqui outras vezes. Parabéns, viu, à equipe. Muito obrigado pela participação de todos. Tá? Muito grata. Nós que agradecemos. Um beijão, viu, gente? Obrigada a todos aí pela participação. Obrigado, Muito pessoal. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Não tchau. esqueçam de assinar a lista de presença no chat. Assim, por gentileza. Por favor, que aí a gente consegue gerar o certificado de vocês. Um beijão, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.